O Lula anunciou que vai despachar a partir desta quarta-feira no Palácio do Planalto, após alguns dias de descanso por causa da pneumonia que o impediu de viajar à China e fazer, então, aquela grande viagem que representaria aí sim um marco de seu governo. Ele certamente deverá ter refletido dos riscos que representaria essa viagem longa, de pelo menos 30 horas de voo. Inclusive porque ele viu que muitos dos assuntos e dos acordos que ele ia encaminhar ali com a sua presença na China foram facilmente ali implementados, inclusive a posse da ex-presidenta Dilma no banco do BRICS. A Dilma, como diz aqui nessa reportagem de O Globo, já fez inclusive nesta terça-feira sua primeira reunião com o Banco dos BRICS. E o mesmo ocorreu com outros acordos e tratados que seriam assinados pessoalmente pelo Lula na sua viagem a Pequim e outras cidades. Isso quer demonstrar o seguinte, que o Lula precisa ser menos analógico e mais digital, ou seja, se aproveitar das novas tecnologias, como estão fazendo aí os maiores líderes mundiais, justamente por causa dessas viagens, das atribulações dessas viagens físicas, quando se pode fazer reuniões de qualquer natureza, reuniões através da internet, como aconteceu muito, frequentemente durante a pandemia da Covid-19. Apesar de assessores de Lula anunciarem ou soprarem para a imprensa que Lula voltará possivelmente em abril a tentar aquela viagem, eu acho pessoalmente que dificilmente acontecerá, pelo menos nos próximos 6 meses. Porque a pneumonia, numa pessoa com 77 anos e tendo sido vítima de câncer, ela exige mais cuidados. Mais cuidados, principalmente para homens como o Lula, um hiperativo, como ele mesmo demonstrou nos dias anteriores à viagem, que seria a viagem à China. Conta-se que ele viajou nos 3 últimos dias de Brasília para o Nordeste e teria, por exemplo, ele viajou para Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro, e de lá já queria embarcar direto para a China, no que foi impedido pela médica Ana Helena Germolio. Olha aqui a foto dela, uma médicazinha de 42 anos, com formação ali na Paraíba, que vem demonstrar também que o Nordeste está produzindo médicos e cientistas do mais alto nível. E foi essa médica aqui que convenceu o Lula a não viajar, a não embarcar para a China, depois de tê-lo obrigado a ir ao hospital e se consultar com os sintomas que estavam produzindo aquelas tosses que ele estava tendo, inclusive nas viagens que ele fez. Mas a gente volta a falar dessa médica aqui, da Ana Helena, não é? E voltemos aqui ao tema da viagem, dos assuntos do que seria a viagem do Lula a Pequim e a outras cidades. Aqui diz, por exemplo, que a Dilma já fez, além de ter assumido os BRICS, quer dizer, ela assumiu inclusive virtualmente, porque não deve ter ido direto lá a Xangai. Pelo menos não é o que diz aqui esse material. Quando diz: nesta terça-feira, Dilma realizou sua primeira reunião como presidente do Banco
de uma reunião na instituição sediada em Xangai, formada por representantes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A matéria fala mais, né, das articulações que levaram a Dilma àquela presidência, depois das tentativas de nomeá-la como embaixadora do Brasil na Argentina ou em Portugal. Aquilo dependeria de uma sabatina no Senado, o que seria altamente arriscado tanto para a ex-presidenta quanto para o próprio governo Lula. Como diz aqui esse material, o destino político de Dilma no governo Lula III foi alvo de uma série de especulações antes mesmo do retorno do PT ao Palácio do Planalto, quando ela, a ex-presidenta, se tornou um passado que Jair Bolsonaro não se cansou de lembrar para alertar o eleitorado sobre os riscos de uma vitória petista. Entre as opções discutidas nos bastidores estavam o comando das embaixadas do Brasil na Argentina ou em Portugal. Duas possibilidades, rechaçada nos bastidores pela ex-presidenta por motivos que ajudam a esclarecer porque a saída chinesa, no caso do Banco dos BRICS, foi considerada a melhor opção costurada por Lula e Dilma. Aí é outro exemplo de construção política, não é? Porque o Lula realmente, com essa solução, ele conseguiu driblar ali os bolsonaristas e a oposição renitente que jamais engoliu a Dilma. Dilma não queria ser submetida a uma sabatina no Senado, porque sabia que isso seria usado para atingir não apenas ela, mas também o próprio Lula, resumiu um petista. A reportagem também fala da importância do Banco dos BRICS. Os BRICS, como a gente sabe, é aquela união da Rússia, do Brasil, da Índia, da China e da África do Sul, que formaram esse bloco com os nomes dos primeiros nomes, as primeiras letras desses países, né? E que agora se coloca como um dos principais desafios ao clube dos G7, o maior clube do Ocidente, não é? As grandes potências do Ocidente. Então os BRICS estão ali com a potência ali da China, da Rússia, da Índia, não é? E de outros países que vão aos poucos se incorporando. E já falam até na Arábia Saudita, no Irã, na Turquia e na Argentina. O Banco dos BRICS foi criado em 2014 durante a presidência de Dilma Rousseff. E à frente da instituição, a ex-presidente poderia não apenas se manter longe das intrigas políticas de Brasília, mas também tentar ajudar o governo Lula à distância, buscando investimento para o Brasil. E aí fala, por exemplo, nos projetos do BRICS, mesmo antes do ingresso, da entrada da Dilma na sua presidência. E aí dá uma informação do próprio jornal, né, dizendo que desde a criação até o final do ano passado, o Banco dos BRICS aprovou cerca de 32,8 bilhões de dólares destinados a 96 projetos, entre aprovados e aguardando aprovação, em duas grandes áreas, infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Mas voltemos aqui à nossa médica paraibana, Ana Helena Germoglio, que diz que na última quinta-feira, aos pés do avião presidencial na base aérea de Brasília, a médica Ana Helena recebeu uma das missões mais difíceis de sua carreira. O presidente Lula afirmou que ela precisaria convencê-lo a ir ao hospital para passar por exames.
O episódio foi um ensaio para a prova de fogo que viria 2 dias depois, quando ela recomendou expressamente que o petista adiasse a viagem que faria à China no domingo, considerada uma das agendas mais estratégicas no exterior. Um exemplo de determinação e também de profissionalismo da médica vinda lá da Paraíba, não é? Do Nordeste bravo. E essa médicazinha aqui, aos 42 anos, assumiu a coordenação da saúde da presidência da República em janeiro. De uma hora para outra, ela passou a ocupar o noticiário após diagnosticar o presidente com pneumonia e influenza. As orientações dela levaram Lula a cancelar sua partida para o país asiático um dia antes do voo e frustrar as expectativas de parte do setor produtivo brasileiro. Aqui o jornal dá algumas fotos do presidente tossindo antes da viagem, quer dizer, antes do que seria aquela viagem. Não é nada fácil cancelar a ida de uma equipe para a China quando já há 2 equipes em Pequim e Xangai e outra esperando para embarcar. É uma responsabilidade muito grande, mas antes de cuidar do CNPJ do presidente da República, a gente tem que cuidar do CPF Luiz Inácio Lula da Silva, contou Ana Helena. Bem-humorada, ela faz piada com a tensão vivida nos últimos dias e diz que os empresários convidados para integrar a comitiva presidencial não querem vê-la nem pintada de ouro. Com apenas 3 meses de trabalho na presidência, Germólio contou com aliados importantes no processo de persuasão do chefe da República. Tanto a primeira-dama, Janja, como o médico pessoal e amigo de Lula, Roberto Calil, referendaram a orientação da infectologista e ajudaram a explicar ao presidente a importância de ele se submeter a exames e adiar a viagem.